nossa Bíblia, quem trouxe? Hoje nós vamos falar de duas mulheres. Esther, capítulo 1, o versículo 19. Esther, capítulo 1, versículo 19. Amém? Você que não trouxe, vai daqui no Data Show. Mas antes de nós, fica com a sua Bíblia aberta, ok? Antes de nós entrar nesse versículo, eu quero explicar algo aqui sobre essa palavra. Contar um pouco da história, porque senão nós vamos ficar a noite inteira, até nós contar todo o livro de Esther. Fale assim, ó, cumprindo, fala comigo, cumprindo o propósito para que eu nasci. Amém? Nós precisamos cumprir o propósito para aquilo que nós fomos designadas nessa terra. Eu nasci com propósito, você nasceu com propósito. Ninguém nasceu sem propósito. Mas eu fui um fruto do aborto. Tem propósito. A vida e a morte estão na mão do Senhor. E se você nasceu, eu não conheço a sua vida. Não sei se a sua vida foi boa, se a sua vida foi ruim. Mas a sua vida tem propósito, amém? Vamos lá, nós vamos falar a história de duas mulheres, Esther e Vasti. Mas antes de nós entrar lá no versículo que eu quero, nós vamos conhecer um pouco a história dessa família que terminou e que começou. A Bíblia fala que no tempo de Assuero, esse era um rei, Assuero era um rei. E a Bíblia fala, ali no livro de Esther, no primeiro capítulo, que ele reinava sobre 127 províncias. Ele era um rei que ele governava por 127 países. Olha quão grande era a importância desse homem. Amém? Ele era um rei importante na sua província. E a Bíblia nos relata que ele fez um banquete de 180 dias para mostrar para todos os seus príncipes de todas as províncias as suas riquezas. Um dia só de festa não tinha como mostrar a riqueza daquele homem. Eu disse, Senhor, na minha mente não chega o tanto de dinheiro que ele tinha. Na minha mente não chega, na sua chega. 180 dias, se eu fizer uma festinha de 10 minutos, eu mostro a minha casa inteira e o que eu tenho. Pronto. E puxo até o saldo bancário. 10 minutos lá em casa. 180 dias, irmãs. Era um homem que era a cabeça da nação, em todo aquele território, tinha dinheiro, e a Bíblia relata que ele tinha uma esposa muito bonita, Vasti. E a Bíblia fala que eles estavam lá, os homens, dado muito vinho, muita festa, e terminado ali os 180 dias, Vasti cansada, porque o que acontecia? Quando o rei morava numa casa, a mulher morava na outra casa. É que nem nós hoje. Que quando briga, tem que dormir na mesma cama brigado. Amém? Ou misericórdia? Misericórdia. Tem que fazer as pazes. Amém? E não dorme no sofá. Sofá não é lugar de nós dormir. Primeiro porque estraga o sofá. De vez em quando o pastor diz, eu vou dormir hoje lá no sofá. Porque a Zoe, amém? Não deixa ele dormir.
Daí ele diz, vou dormir no sofá. Eu disse, tu vai estragar o sofá, ele já não é novo. Mas sofá não é lugar de gente brigada dormir. Se você está dormindo, nem sei o que está falando, mas se você está dormindo assim, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai abraçando, tá? E se reconcilia, amém? Mas olha aqui, eles não moravam na mesma casa. Então Vasti ficava lá na casa dela e o rei fazia festa e chamava as concubinas para dançar. Por quê? Porque antigamente, lá naquele tempo, que a gente vê nas histórias, nos filmes, se tu for estudar a história, as mulheres, as danças do ventre, aquelas coisas, as mulheres iam alegrar a festa. E lá ficavam os homens 180 dias. Passado a festa, Vasti disse, vou fazer uma festa de 7 dias. Chama a mulherada. E a mulherada foi para a festa. Só que a Bíblia conta que o rei disse, manda chamar minha mulher, porque mais formosa não existe. Pensa ele naquela festa, aqueles homens tudo. A Bíblia diz que Vasti disse, eu não vou. Eu não vou. A cara do rei, homem de poder, de posse, de autoridade. Dava tudo que aquela mulher queria. Porque ela tinha todo o reinado, tudo que ela podia. Ela só não podia entrar na presença do rei se ela quisesse. A mulher só entrava na presença do rei, do marido, se o marido chamasse. E ele chamou e ela não foi. Foi uma vergonha para o rei. Foi uma vergonha. Tanto que se levantou todo o reinado, os príncipes, e disseram não. Isso é um motivo de vergonha para a tua vida e para as nossas vidas. Porque daqui para frente, chamaremos nossas esposas e elas não virão? Os príncipes se preocuparam? Porque as esposas iam fazer igual. A desonra que Vasti tinha feito. Mas olha comigo, lá no Esther 1:19. Fizeram a reunião, a cúpula, do que eles iam fazer por causa dessa situação. Eles disseram, se bem parecer ao rei, saia a sua parte um edital real. E escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor que ela. O que aconteceu? Vasti levantou-se o decreto e se cumpriu. Vasti não foi desposada como esposa. E a Bíblia continua a relatar, que o rei mandou nas 127 províncias arrecadar mulheres virgens, para que ele escolhesse uma nova esposa. E o que acontecia? Aquelas mulheres ficavam 1 ano, vinham, o eunuco do rei, aquele homem que trabalhava para o rei, ia e escolhia as mais formosas nas províncias e separavam elas 1 ano, guardada, tratando da pele, passando unguento, passando óleo, dando comida que não ia estragar elas. Ficava 1 ano de tratamento no Magras. Estou brincando, é só porque eu fui no Magras. O pastor disse, vou dar um trato nela como deram na Esther. É desse glória. Brincadeira, tá? Mas, olha só, elas tinham que ficar 1 ano. Tá? 1 ano estudando o gosto do rei. E o estudo conta
que as mulheres, não as judias, isso é estudo, isso não é Bíblia. As mulheres, elas eram ensinadas desde pequenininha por seus pais como tratar um homem na cama. Porque era naquela hora, na cama, que ia saber quem era melhor. Hoje em dia, voltando para nós, a gente não quer nem e eu quero dizer que os homens não é para eles se prevalecer que eles estão aqui, os dois. Hoje em dia, a gente tem intimidade com o nosso marido, quem tem marido, de qualquer jeito. Vai com a camiseta do Flamengo, do time que você torce. Não toma lá o seu banho cheiroso. Ai, pastora, mas eu não tenho um creme para passar. Não tem problema. Vai lá, toma um banho que tu vai ficar cheirosa. Se prepara para o teu marido. Elas eram preparadas desde pequenininha, para quando chegasse na cama, soubesse agradar o seu marido. Porque se você ver a história, você vai ver o que aconteceu. Depois nós vamos ler lá com Esther. Muitas vezes a gente fica de frescura com o marido da gente. A gente não quer dar um agrado para eles, porque eles ficam tão felizes. Quem tem marido não sabe, ele não fica feliz. Meu Deus, cai o céu, né? Meu Deus, só passar assim um pouco, levantar um pouco a saia e já fico todo faceiro, não é assim? Irmãs, eu sou casada, tenho marido, Então assim, vamos lá. Elas eram ensinadas desde pequenininha só que a mulher que nós vamos estudar, Esther, não era. E a Bíblia fala que o eunuco passou e viu Radassa, o nome dela era Radassa, no judeu. Olhou para ela e disse, tem alguma coisa aí. E levou ela, menina de Deus. A Bíblia relata que ela era escrava, que ela foi órfã de pai e mãe, criada pelo tio. Tinha uma mãe para ensinar alguma coisa para ela, que ela ia para lá e tinha alguma coisa para ensinar para ela, uma mãe? Não, né? Porque só se o pai assim não tem muita vergonha, mas a gente sabe que quem ensina essas coisas é a mãe. É ou não é? Se você não ensina a sua filha as coisas que seja, comece a ensinar. Comece a ensinar como ela deve se portar. À medida que ela vai crescendo, tudo tem a sua idade, tudo tem o seu tempo. Amém? Então, a Bíblia fala que Esther foi, Radassa foi. E pensa aqui comigo, uma menina que foi criada nos princípios de Deus, se ela se deitasse com o rei e ele não aprovasse qualquer mulher que deitasse com o rei, perdesse a sua virgindade, ela não casaria mais, porque ela não serviria para casar, e era jogada na casa das concubinas. Então pensa comigo, a situação dessa mulher, a situação dessa jovem, como que essa jovem, quantas coisas não passou dentro dela? É ou não é? Às vezes a gente acha a vida da gente difícil. O problema da gente é difícil. Mas quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê que para Deus não há impossível. E tem mulheres que passaram situações mais difíceis. Aí você imagina essa menina lá sendo preparada, banhada, 1 ano. Ai meu Deus, como é que vai ser? De certo, nem sabia como é que era lá na noite. Mas vamos lá. No capítulo 2, versículo 17. Vamos no 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther,
mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Esther se tornou rainha. E a gente vai vendo a história se prolongando na vida dela, porque Deus tinha um propósito na vida dela. Para quem não conhece a história, a Bíblia relata que houve um decreto para matar o povo judeu. E ela era judia. Só que o rei não sabia que ela era judia, porque até então ela tinha escondido do rei. E a Bíblia fala que houve um decreto. E que foram mandados avisar a ela, olha, tu toma alguma providência? Para que o nosso povo não venha morrer. Porque houve uma rixa ali de intriga, de autoridade, de quem manda mais, quem manda menos. Depois, se você quiser, você lê o capítulo inteiro que você vai entender. E a Bíblia fala que houve esse decreto de morte. E sendo ela judia, não morreria ela também? Mas o que aconteceu? Já vamos chegar onde eu quero chegar. A Bíblia relata que Esther disse assim, ó, levante um jejum de 3 dias, todo o povo, que eu vou chegar à presença do rei. Porque, como eu falei, não podia chegar. Se a mulher chegasse, a esposa, diante do rei, e ele não chamasse, ele levantava o cetro e mandava matar. E hoje em dia, né, o marido diz, chega aqui, nega véia, quer dar um cheiro? Mas é pra lá, isso é pra lá. Hoje não, né? Não é assim? Hã? Aí vai dar um abraço, vai dar um cheirinho, não é? Aqui não podia. Então, amadas, o que aconteceu? O povo jejuou. Esther chegou diante do rei uma vez e disse para o rei, ele disse, que tu queres? Te dou todo o reinado. Ela disse, só quero que tu venha comer de novo, jantar comigo amanhã de novo. E a Bíblia fala que no outro dia o rei foi de novo, só que ele levou junto com ele a Amã, que foi quem lançou o decreto de morte do judeu. E quando chegou naquele banquete, ele perguntou, o que tu queres? Daí ela disse, meu senhor, eu sendo judia, tu queres que eu morra? E contou a história, porque Amã levantou o decreto, papapi, papapá. E a Bíblia fala que Amã foi morto na forca e o povo de Deus foi liberto. Aleluia! Por causa que aquela mulher se posicionou. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre essas 2 mulheres. As 2 mulheres nasceram com um propósito na sua vida. Você nasceu com um propósito. Pode ser que você não saiba o propósito que você nasceu, mas você nasceu com um propósito. Agora veja comigo, Vasti, ela nasceu com o propósito de ser esposa, nasceu com o propósito de governar sobre um grande povo. Amém? Ela nasceu com o propósito de... meu Deus! De ser exemplo para várias mulheres, para várias famílias. Ela nasceu com um propósito dentro dela. Mas eu quero te perguntar, por causa de um deslize, de uma falta de temor dessa mulher, ela cumpriu o propósito que tinha na vida dela? Ela desonrou o seu marido. Mulher, quem é casado aqui? Que tem marido? Levanta a mão para me ver. Amém. Eu quero dizer assim para você, que você precisa honrar o seu marido.
Você precisa honrar ele, você precisa obedecer o seu marido. Mais que a Deus? Não. Quando inflige a palavra de Deus, nós temos que obedecer a Deus. Mas nós precisamos honrar o nosso marido. Eu cresci num lar tudo conturbado. Tudo conturbado. Aonde eu tinha vários problemas com meu pai. Quando eu me casei, sabe o que aconteceu? Eu disse que homem nenhum ia mandar em mim. Nenhum, eu disse. Porque eu via o casamento da minha mãe, eu via como meu pai a tratava, eu via como ele tratava nós. Eu disse, não, marido não vai pisar em mim. E sabe o que eu fiz da minha vida? Um inferno. O pastor disse que quando ele se casou, ele tinha uma vida. Quando ele casou com o bicho. Porque a vida dele virou inferno. Mas só quando eu conheci o Senhor, não é que eu não conhecia Jesus, eu até conhecia Jesus. Mas eu não conhecia a sua palavra, eu não o temia, eu não o buscava. Mas quando eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida, tudo começou a mudar. E hoje eu honro meu marido. E quando eu vejo que a velha Brígida está se levantando, né? Para querer, de alguma forma, dar uma mandada, para querer direcionar as coisas, o Senhor, antes dele falar, o Senhor ministra meu coração. Porque a gente tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala com a gente. Mas eu entendo que Deus tinha um propósito na minha vida, no meu casamento. Quem sabe você chegou aqui e o seu casamento não tem volta. Que você já acabou. Quem sabe você pode reconquistar. Ou quem não sabe não dá mais. Mas que daqui para frente você possa começar a viver no propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Vasti não foi sábia. Vasti envergonhou sua família. E a Bíblia fala que ela perdeu o seu reinado. Muitas vezes nós perdemos coisas na nossa vida porque nós não estamos no propósito de Deus. Nós não estamos no propósito que Deus designou para nós desde o dia que Ele sonhou com a gente. Amém? A Bíblia fala que nós fomos gerados nele. Sabe o que é gerado nele? Antes de Deus criar este mundo, você já estava dentro de Deus. Gerou nele. O que é gerar nele? O que é gerar dentro de nós? Hã? Não entendi. Criar, ter filho, ficar grávida. Gerou dentro dele. Você foi gerada dentro de Deus. E quando Deus te gerou dentro dele, Ele botou um propósito dele na sua vida. E Ele quer que você ande nesse propósito. Ele botou em Vasti, mas Vasti virou as costas para o propósito que Deus tinha. Mas a Bíblia relata que ela foi desposada. E veio quem? Aquela que não tinha pai? Aquela que tinha um passado triste, de escrava? Que não tinha uma mãe para abraçar, para aconselhar? Mas que foi criada pelo seu tio. Uns falam tio, outros falam prima, tradução, primo. E ainda é levada para deitar com o rei. Não sabia como que esse rei ia tratar ela lá na cama. Vamos falar a real da história? O que é que passou na cabeça dessa jovem? E muitas vezes nós olhamos para nós, olhamos para as nossas circunstâncias, para aquilo que já passamos na nossa vida. Pastora, tu não me conhece. Tu não conhece meu marido, tu não conhece meu passado, tu não conhece a vida que eu tenho. Vou dizer para você, você também não conhece como que foi minha vida. Hoje, eu dou graças a Deus que eu tenho uma vida melhor. Mas se eu sento com a minha mãe, a gente até ri.
A gente rica, a gente diz quanta dificuldade que a gente passou na vida. Que muitas vezes tinha que sair do furita para comer na avó porque não tinha comida. Mas isso me fez parar? Não me fez parar. Quando eu descobri que tinha um Senhor que mudava toda a minha vida, eu me agarrei com Ele. Eu me agarrei com Ele. Sabe o que é que Esther tinha? A única coisa que ela tinha era o Senhor. Porque ela vivia, ela era povo de Deus. Porque na Bíblia, o único povo que é de Deus é os judeus. Hoje, nós podemos ter o Senhor, porque os judeus rejeitaram Jesus. Jesus não veio para nós, irmãs. Ai, tá louca, pastora? Não, tá lá em Romanos, capítulo 11. Jesus não veio para mim e para você. Ele veio para o judeu, mas a Bíblia fala que os judeus, viraram as costas para ele. Aí a graça não alcançou. Aquela morte, aquela ressurreição na cruz veio para mim e para você. Amém? Então, eu quero dizer para você, a única coisa que Esther tinha era o Senhor. E ela foi com ele. Não está na Bíblia. Mas eu fico imaginando aquela moça, no dia da tal encontro fatal. Ai, Jesus, Senhor, me ajuda. Porque não tinha esse nome Jesus, né? Senhor, me ajuda. Ai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Me segura. Se aquele homem começa a me beijar e começa a me abraçar e eu não gostar. Não sei, mas eu fico me colocando no lugar dela. Mas a Bíblia fala que o rei a amou. Mas essa mulher, Deus tinha um propósito na vida dela. Mas vocês acham que ela não tentou desistir? Vamos lá. Abra lá em Esther 4. Aqui nós vamos ler. Lá no versículo 4. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, que era da história do primo dela, do Mardoqueu. Porque ele para vocês entenderem, ele estava vestido lá na frente do palácio, esse tio dela que cuidou dela, com roupa de saco, chorando do que tinha acontecido do decreto. Aí está dizendo, então vieram as servas de Esther, os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Esther chamou a Hatá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber o que era aquilo. E por quê? E saindo a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e fizesse a saber. E para lhe ordenar que fosse ter com o rei, ele pedisse e suplicasse na sua presença pelo povo. Veio, pois, Hatá e fez saber essas palavras de Mardoqueu. Presta atenção. Então falou Esther a Hatá, mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo da província do rei bem sabe que todo homem ou toda mulher que chegar ao rei no pátio interior sem chamado, não há senão uma sentença, a de morte.
salvo se o rei estender para ele o cetro do ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamado para ir ao rei. Olha só, ela mandou dizer para Mardoqueu, porque ele disse, olha, vai lá falar com o rei. E ela disse, tu acha que eu não vou morrer? 30 dias que eu estou com ele, ele nem me chama. Aí foi lá, o rapaz falou. Aí, se tu continuar lendo ali, Mardoqueu disse para ela, tu acha que tu vai viver, que tu não vai morrer? Tá pensando o que da vida, mulher? Aí vai lá de novo e ela manda dizer, então manda o povo levantar jejum que eu irei. O que eu aprendo com isso? Ela quase quis se desviar do propósito, do que Deus tinha para a vida dela. Mas sabe por que ela não desviou? Porque ela tinha alguém que temia a Deus que caminhava com ela. Aleluia. Você precisa caminhar com pessoas que te levem para frente. Você precisa caminhar com pessoas que incentivam o teu casamento, que incentivam a tua família. Não que diz assim, ó, separa, não vai dar certo, deixa de ir na igreja, deixa de buscar a Deus. Por que tu está vivendo isso? Porque eu quero dizer para vocês, se Mardoqueu dissesse assim, ó, é verdade. Não pode entrar na presença do rei. Tinha morrido ali todos os projetos que Deus tinha para aquela mulher. Porque eu vou dizer, como Mardoqueu falou, ele disse, se tu não se levantar, se levantará outra em teu lugar, mas morrerá tu e a tua família. Eu quero dizer para vocês, caminho com pessoas que levem você para buscar o propósito que Deus tem para a sua vida. Que te ensine aquilo que é bom. Hoje eu vivo o que eu vivo na minha vida, tá? Glórias ao Senhor. Mas eu quero dizer que eu tinha uma pessoa ao meu lado, que era a minha sogra. E tem gente que não gosta de sogra. A minha sogra me incentivava. A minha sogra dizia assim, eu dizia, mas o teu filho ele não muda nessa área. Isso que eu era, como dizer, aquele o bicho, né? A minha sogra dizia, convida ele para orar. Quando tu for orar, tu se ajoelha na cama o outro na outro. Porque, claro, ele é na igreja. O Senhor dá sempre estratégia para nós, diferente, amém? Se o seu marido não vem na igreja, não busca o Senhor, ele vai dar outra estratégia. E ela diz, começa a orar. Dizer, Senhor, muda o meu marido nessa área. Muda. Por quê? Se ele disser, o que tu está falando? Aí tu diz, tu está falando com o Senhor. E eu fiz. E eu faço até hoje, quando eu quero falar alguma coisa. E ele dizia, o que está fazendo? Eu estou falando com o Senhor. Tu não vai falar para o Senhor o que tu quer que eu mude? E assim nós fomos crescendo, e eu fui ouvindo os conselhos dela. E ela dizia, eu disse, eu não tenho vontade de ter intimidade com ele. É difícil, já vem isso dentro de mim. Ela disse, minha filha, quanto mais tu faz, tu vai ter vontade. Então faz, minha filha. E a Bíblia fala que nós temos que ouvir as mulheres sábias mais velhas. E eu fui, ela foi me acompanhando e ela foi me ajudando. Pega um colchãozinho ali pro menino aqui, ó. Ah, falei, pega ali, dona Fátima. Ela pega, dona Fátima. Então, caminhe com alguém que te ajude. Caminhe alguém que te instrua na palavra. Caminhe com alguém que te ensine a verdade. Sabe, um dia eu disse para uma pessoa, eu disse, olha, eu não bato em porta de igreja. E que a minha igreja é a melhor, que a minha igreja é a tal. Eu não bato. Mas uma coisa eu peço atenção. Aonde você está? A pessoa te instrui na palavra? Ela abre aqui a Bíblia e lê com você? Porque a Bíblia é um manual para nossas vidas. Amém?
Presta atenção aqui, minha. A Bíblia é um manual para a nossa vida. Então é isso que eu chamo a atenção. Alguém está te instruindo, alguém tá lutando com você para viver esse propósito que Deus tem para a sua vida? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Que você nasceu. Se você não sabe de nenhum, eu vou dizer para você. Deus te fez a primeira coisa para você o servir e o adorá-lo. Foi para isso que você foi criado, porque você foi gerada dentro dele. Então ele fez você para ele. Para ele. Se eu for voltar tantos anos atrás, quem diria que hoje eu serviria ao Senhor? Eu achava que tudo isso era uma bobiça. Mas sabe onde que estava a minha vida? No fundo do poço. Não estou dizendo que quem não serve ao Senhor tem gente que tem a vida boa. Mas um dia nós vamos nos apresentar ao Senhor. E nós vamos colocar toda a nossa vida, toda a nossa obra diante do Senhor. Então, primeira coisa, você nasceu para servir ao Senhor. Você não nasceu para outra coisa. Agora, você é casada? Você tem que dar conta do seu lar. Eu digo aqui para as mulheres, eu não trabalho. Hoje eu não trabalho, eu já trabalhei. Mas eu sabia que quando eu trabalhasse, o meu serviço era cuidar da minha casa. O problema é que hoje o ensino está errado, o mundo está ensinando errado. O mundo está instruindo errado. E por isso as vidas, as famílias têm vivido totalmente bagunçada. Porque a Bíblia fala que nós somos como videira e os nossos filhos correm ao redor da mesa. Mas hoje a gente sabe que tem mulheres que auxiliam nas finanças, que ajudam seus maridos. E o marido que teme ao Senhor, ele entende e ele ajuda a sua esposa. Amém? Mas nós temos um papel e nós temos que entender qual é o meu propósito aqui. Pastora, mas o meu marido não quer vir na igreja, meu marido não quer buscar. Comece por você. Começa a ser sábia você. Quando nós começamos a servir ao Senhor, o meu marido só queria ir no culto domingo. Ele ia no culto, chegava em casa, largava a Bíblia, mas não queria saber nada com nada. E eu ali fervorosa, orando, buscando, fazendo cela. Até que uma hora eu disse, está tudo errado. Eu disse, Deus, vai levantar ele. Comecei a orar por ele. Eu já orava, mas eu disse, muda essa história, muda o trabalho, Senhor, do meu marido. Ele nasceu para te servir, ele nasceu para levar a tua palavra, ele nasceu para te conhecer mais e mais. Cumpre o teu propósito sobre ele. Hoje, como a gente até ri, né? Hoje eu não quero mais nem pregar. Porque eu amo sentar e ouvir ele. De tanto que Deus tem derramado sobre a vida dele. Então, eu não sei como é que é a sua vida. O que eu quero te mostrar hoje é que existe um propósito na sua vida. Seja você trabalha, Deus tem um propósito para você lá no seu serviço. Amém? Que você precisa fazer com excelência, porque a Bíblia fala que tudo que nós tivermos que fazer, que venhamos fazer para a glória de Deus. Então, lá no seu serviço, você precisa glorificar o nome de Deus. Amém? Você precisa ser uma mulher de autoridade, porque Cristo te deu autoridade. Agora você é a prefeita da cidade. Daí você que sabe. Se você quer ser a prefeita da cidade, amém, eu não quero, porque tem tanta coisa para resolver, né? Que eu não quero. Então, assim, cumpre o seu propósito. Deus tem plano, não deixa morrer o propósito que Deus tem na sua casa, na sua família.
E se você não consegue, nós estamos aqui para ajudar você. Porque Mardoqueu ajudou Esther. Vasti, não se soube mais nada dela. Mas a Bíblia se conta a história que Esther é mulher guerreira, mulher que libertou o povo. Quem sabe você está aqui na igreja, toda a sua família ainda não foi liberta. Mas Deus vai usar a sua vida para libertar a sua família, para transformar a sua casa, para mudar o ambiente onde você vive. Amém? Então entenda, eu quero que você saia hoje daqui, além de ter a comunhão, de ter um quitute gostoso, eu quero que você tenha em mente. Eu preciso cumprir o propósito pelo aquele que eu nasci. Amém? Eu tenho certeza que Deus já vai falando. Deus já vai falando. Propósito como mãe. Propósito como filha. Hoje o mundo nos ensina a criar os nossos filhos de uma forma e a Bíblia nos ensina a criar de outra. É ou não é, irmãs? O conselho tutelar diz que não pode bater. A Bíblia diz que eu tenho que educar na vara. E aí? Quem conhece a Zoe aqui, né? Desse tamanho assim, né? De vez em quando ela se joga, ela vai se jogando devagar assim, né? Porque ela não quer se jogar tudo no chão, né? Para reinar. Quando ela só deita, eu já tiro o tênis ou o chinelo que tem, só mostra. Mas ela já se levanta já na hora. Isso que ela ainda não viu a vara. Não vou ensinar os meus filhos o que o mundo diz que eu tenho que ensinar. Eu acredito que o conselho tutelar serve para alguns pais. Desordeiro, desgovernado. Mas se nós educarmos os nossos filhos conforme a palavra do Senhor, a nossa casa vai bem. Se nós tratarmos os nossos maridos conforme a Bíblia diz, o nosso casamento vai bem. Imagina que o Rafael um dia mandar em mim. Imagina que ele ia me amar, porque ele dizia, tu que tem que me amar. E a Bíblia diz que é o homem que tem que amar a mulher. E eu só me provaleço. Ele que me ame. Mas eu tenho que obedecer a ele. Coisas que eram difíceis para nós e que foi ajustado. Tu vive bem? Super bem. Tu não briga com ele? Brigo. Mas é como a gente diz, quando a gente se briga, a gente já ri um da cara do outro. E se sai bicudo, já vou de atrás, ou ele vem de atrás. Não, que ficou bicudo por causa disso. Daí um já começa a rir. Porque a gente aprendeu que nós precisamos nos alinhar e viver o propósito de Deus nessa terra. Aleluia! Viva você o propósito de Deus nessa terra. Amém? Você vai embora daqui, você vai dizer, não, eu vou cumprir meu propósito. Cada um conhece a sua vida. Eu estudo. Qual é meu propósito? Se formar. E para se formar tem que fazer o quê? Estudar e tirar nota boa. A Yasmin já sabe. Lá em casa não tem nota baixa. Não tem nota baixa. Porque se tiver nota baixa, o que pega? Apanha. Pastora, só estuda. Só lava a louça de vez em quando. Não vai estudar? Não é assim? E agora o meu papel? A Bíblia diz, né? Graças a Deus que hoje eu tenho a minha mãe, né? O Rafael disse que é folgada, né? Ele disse, ainda bem que eu tenho a mãe, Jesus, graças a Deus. Que me ajuda, né? Porque eu não gosto de fazer comida. Mas antes eu fazia, ela trabalhava, eu fazia do meu jeito tudo revirado, mas eu fazia. Mas olha só, a Bíblia fala que a mulher virtuosa, ela cuidava da sua casa, cuidava da sua família, entregava trabalho e a sua lâmpada não se apagava de noite. Estão entendendo? Ela fazia tudo aquilo, mas a sua lâmpada tinha que ficar acesa ainda de noite para o seu marido. Eu digo para o meu marido, coitado daquela mulher, né? Coitada Jesus.
mas ela cumpriu o seu propósito. Então, o que eu quero deixar no coração de vocês, que vem da parte do Senhor, cumpra o seu propósito. Como mãe, como filha de Deus, como discípula do Senhor, como serva dessa igreja, cumpra o seu propósito. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus para agradecer ao Senhor?